Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Leonardo e este aqui é o meu mais novo canal, conhecido como... Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal, mas isso tem um motivo muito especial. Para quem já me conhece, sabe que eu tenho um outro canal no YouTube que eu falo sobre Flash e DC Comics. E o intuito deste canal aqui é poder falar abertamente e livremente as minhas opiniões, críticas e reviews sobre várias outras produções e séries, incluindo cabines de imprensa e premieres que eu já fui convidado para assistir. E a boa notícia é que nessa semana que estreia esse vídeo, eu fui convidado pela Disney e pela 20th Century para poder assistir a premiere antecipada de Planeta dos Macacos, O Reinado. E no vídeo de hoje eu vou inaugurar esse canal com as minhas opiniões, o meu review e a minha crítica de fã sobre essa franquia. Afinal de contas, eu já fiz um vídeo do Planeta dos Macacos 2001, aquele lá antigo do Tim Burton que é isolado. Para quem tiver interesse em assistir esse vídeo, ficou bem legal, o link vai estar aqui na descrição, tá ok? Então clica lá depois e assiste se você quiser. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as minhas opiniões e como eu me senti assistindo esse último filme do Planeta dos Macacos e, obviamente, tem spoilers. Então se você não assistiu ou não quer ter a sua experiência estragada com qualquer informação, vai lá, assiste e depois você volta aqui, tá ok? E obviamente, antes da gente seguir com o conteúdo principal, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações e me ajudem a decolar com esse canal lá pra cima para estar sempre trazendo conteúdos de cabine de imprensa, de premiere, filmes e séries e às vezes qualquer pedido que vocês tenham que possa ser interessante, eu posso estar trazendo aqui pra vocês, tá ok? Pra quem me conhece sabe que eu sou bem crítico com relação à franquia do Planeta dos Macacos, até porque eu assisti todos os filmes antigos, eu gosto bastante dos primeiros, e também tenho um carinho muito especial, inclusive o do Tim Burton é a minha versão favorita, apesar de ser negativamente criticada pelo mundo. Então essa nova trilogia do César, que a gente estava acompanhando, dirigida os dois últimos filmes pelo Matt Reeves, tinha um grande potencial de chegar no ponto que o planeta já é habitado por macacos, literalmente virou o Planeta dos Macacos, onde não existem mais humanos inteligentes e apenas um deles se destaca. E esse um humano que sofre o preconceito pela raça dos símios, por ser um humano diferente, por saber que o mundo nem sempre pertenceu aos macacos e por vir de uma época do tempo diferente. O meu sonho na franquia do Planeta dos Macacos era justamente esse, que eles tivessem a coragem de abordar a viagem no tempo, porque isso precisa ter. Não precisa ser aquela viagem do filme do Tim Burton, que muita gente não entendeu, e justamente é o que eu explico naquele vídeo que eu já indiquei pra vocês. Mas a realidade da história do Planeta dos Macacos, pelo menos dos filmes antigos, é justamente um astronauta em missão parte para o espaço, ele fica anos à deriva no espaço, ele acaba entrando numa tempestade, né, digamos assim, um buraco negro por assim dizer, e ele acaba voltando para a Terra muitos anos no futuro, quando o mundo já deixou de existir e só existem macacos inteligentes. A gente acompanhou essa última trilogia da perspectiva dos macacos, principalmente do César, como que tudo começou. E no final do último filme, que foi o terceiro filme, que foi Planeta dos Macacos, A Guerra, onde fechou com chave de ouro todo aquele arco principal do César, afinal de contas todo mundo sabe que o César morreu no final do último filme, isso não é um spoiler, né? Ou seja, esse filme aqui, ele tinha o intuito de se passar gerações no futuro, pelo menos de acordo com o marketing do filme e pelo que algumas pessoas estavam dizendo na produção, esse filme se passaria 300 anos após a morte do César. Ou seja, eles tinham o grande potencial de fazer o planeta ser habitado especialmente por macacos inteligentes, onde todos falam, já tem uma civilização construída, e aí eles dariam um jeito de fazer com que um humano vindo do espaço ou de alguma outra forma que não fosse essa época do tempo, falasse, fosse tanto inteligente quanto os macacos, e daí desenrolasse a história que os filmes antigos acabaram se perdendo. E agora que eu já falei tudo isso, vamos para o que eu achei do filme. Como um blockbuster, para quem não conhece a história clássica, não conhece a trama do Planeta dos Macacos e apenas está conhecendo através dessa trilogia do César e deste filme, muito provavelmente vocês vão gostar do filme e vão achar que os efeitos visuais, que a narrativa, que a história e que a direção foi muito bem feita. E de fato, eu preciso elogiar tudo isso. Se você for pensar nessa quadrilogia, né, por assim dizer, porque esse aqui já é o quarto filme separado da história original, ele funciona perfeitamente bem, apesar de que esse filme já tem alguns pontos que eu vou ter que dar uma criticada. Contudo, se você esperava que esse filme ele fosse dar um salto maior de coragem e tentar abordar as consequências da viagem no tempo do astronauta que cai no Planeta dos Macacos, ou de alguma forma o fato de só ter um humano inteligente no meio de vários macacos inteligentes e esse humano tem que se virar sozinho, eu sinto em dizer, mas esse filme erra completamente nisso. Na verdade, a gente vê uma regressão do que acontece no final do terceiro filme para esse quarto filme. Afinal de contas, não temos apenas uma humana inteligente. O final do filme revela que tudo o que aconteceu era um plano de pessoas refugiadas que ainda existem como inteligência
ciência, tem base secreta, computador e tecnologia. E a história toda desse filme se trata dessa humana que a gente acompanha no filme, né? Que os macacos chamam ela de Nova no início, uma referência clássica à humana mulher que tinha nos filmes antigos, mas o nome dela é May, e ela fala com os macacos sobre isso. A missão dela é conseguir recuperar uma espécie de, vou dizer, disco rígido ou caixa preta, não sei exatamente a palavra que eu deveria usar, e isso daí se encontra numa base abandonada do governo. Onde pra mim o filme já começa a errar por aí. Porque se esse filme se passa há 300 anos, como é que uma pessoa que tem a idade dessa garota, 300 anos depois dos acontecimentos do terceiro filme, teria conhecimento das ações da civilização humana e da onde o governo guardaria as coisas? Mesmo que esse filme não se passasse tanto tempo no futuro como ele tenta dar a entender, afinal de contas, dentro desse filme não tem uma data escrita. Apenas depois da morte do César é dito que passou gerações futuras. Não é informado uma data. A data vem apenas da produção do filme e só nos resta aceitar. E como eu estava dizendo, o que seria uma incoerência gigantesca, mesmo que esse filme se passasse 20 ou 30 anos após a morte do César, como é que uma garota aleatória saberia exatamente onde ficam as instalações do governo? Isso é um pouco estranho de se pensar. A trama principal do filme é que essa garota está sendo perseguida por uma gangue de macacos, por assim dizer, onde um deles se intitula o Novo César, e ele distorce as palavras do César, né? Que era a questão de macaco junto é macaco forte, e macaco não mata macaco. Infelizmente, nessa versão da história, as palavras do César são completamente distorcidas, e os humanos eles são capturados, e não só os humanos, mas também os macacos. Afinal de contas, aqui existem tribos diferentes, né? E muitas delas nem se conhecem direito. A gente acompanha a história do Noah, que é o macaco principal dessa trama, onde ele tem seus amigos e sua família, e nessa tribo deles eles têm a missão de conseguir pegar ovos de águia e treinar, cantar para elas, meio que como se fossem um bichinho de estimação que respeita e protege eles. E infelizmente, uma hora ou outra, essa vila é atacada, né? Os outros macacos do mal acabam descobrindo isso e simplesmente escravizam eles porque querem. Tudo isso porque o grande novo rei César, que não é nada de César, né? Ele quer abrir as portas daquela instalação do governo, por assim dizer. E aí ele precisa da ajuda de todos os macacos possíveis para conseguir fazer isso. Inclusive, tem uma hora que ele consegue capturar a May e captura o Noah também, pede ajuda deles, apesar de que eles não querem ajudar, porque a May sabe o que tem lá dentro, tanque de guerra, arma, informações, um montão de coisa. Mas, no entanto, ela pede ajuda do Noah para conseguir entrar lá dentro e explica que ela conseguiria algo que faria os humanos voltarem a falar em questão de segundos. A gente sabe que isso aí não existe algo que tem esse poder. De fato, todos os humanos ali, tirando ela ao redor deles, são inferiores. E aí praticamente a trama do filme se desenrola em tentar entrar lá dentro, onde perto do final do filme, a May consegue entrar lá dentro com o Noah e os amigos dele. Eles descobrem alguns livros, algumas imagens, algumas delas principalmente que mostram que antigamente os macacos, os símios, eles eram vistos em zoológicos e os humanos iam lá para tirar fotos com eles. E isso deixa um pouco os macacos um pouco desconfortáveis pela expressão visual deles. A May, no caso, vai em busca de uma coisa que na hora a gente não entende muito bem porquê, mas ela está procurando uma espécie de disco rígido, algo que possa mandar um sinal por satélite. Depois disso, a ideia da May e do Noah é explodir essa instalação e deixar ela submersa, para que esse rei malvado não possa entrar lá e ter acesso a todo esse material, a todo esse armamento, senão ele seria imparável. Só que na hora que a May vai abrir a porta para conseguir explodir tudo, eles foram traídos por uma das amigas do Noah, e nisso a May corre e consegue explodir uma barragem e tudo fica submerso. Na minha humilde opinião, essa parte toda da história é muito enrolada, e esse filme peca numa coisa muito importante que os outros dois tinham muito bem, que era a confiança no humano. Os dois primeiros filmes tinham isso, do macaco principal manter a confiança no humano protagonista. O terceiro filme já não aborda isso porque o general era malvado, e esse quarto filme, infelizmente, a humana, no caso a May, ela é um pouco egoísta e pensa mais nela do que em tentar ajudar os macacos. Depois que fica tudo submerso, os macacos têm a luta final, onde o Noah é obrigado a lutar contra o rei. E o Noah toma uma surra, até que no final de tudo, o Noah consegue cantar para as águias que estavam voando em cima deles, e todas as águias atacam o rei e ele acaba caindo lá do alto da base militar e morre aparentemente. Como um fã da saga, toda essa parte eu achei extremamente desnecessária e enrolada. Eu realmente não gostei. Apesar de ser um filme que você vá se divertir, se você estava esperando um desenvolvimento diferente, você vai acabar se frustrando um pouco. Até porque esse filme é cheio de incoerências,
com o final do terceiro filme. Também não é o mesmo diretor. No final de tudo, a gente vê que Noah e sua família voltam para seu acampamento e eles estão reconstruindo tudo do zero. A May aparece lá para se despedir dele, contudo a gente percebe que a confiança entre eles nunca vai ser como a gente gostaria que fosse, porque todo o tempo em que a May estava falando com ele sobre ir embora, sobre tentar coexistir, ela estava com um revólver escondido atrás das costas. E na hora que o Noah pergunta para ela se ela acha que os humanos podem coexistir em paz com os macacos, mesmo sabendo que os humanos querem tudo para eles, afinal de contas os humanos vieram primeiro, os macacos vieram depois. E atualmente tudo pertence aos macacos, os humanos quase não têm mais liberdade nesse mundo. Então é uma disputa territorialista se a gente for parar pra pensar. E infelizmente a May nessa hora diz que não sabe dizer se os dois podem coexistir juntos. E ela afirma isso segurando uma arma atrás das costas, que somente nós vemos e não os macacos. E nessa parte o Noah acaba dando um presente pra ela. Esse presente, voltando um pouquinho no tempo agora, foi dado pelo Haka, um outro chimpanzé que o Noah acabou encontrando no meio do caminho. E este é o único chimpanzé que sabe a verdade sobre o legado do César. Ele é praticamente o último chimpanzé vivo da Ordem do César, que sabe que era macaco forte, é macaco junto, né? E que macaco não mata macaco. Tanto que é engraçado que em um momento eles estão em perseguição e o Haka, para salvar a vida do Noah e da May, tem que bater no macaco. E depois que ele bate no macaco, ele fala: César, me perdoe por isso. O Haka acaba explicando pro Noah como as coisas tinham que ser. Afinal de contas, o Noah nem conhecia o César. Quase ninguém conhece o César. E quem conhece, distorce as palavras dele. Essa parte toda do legado distorcido do César tinha muito potencial para funcionar e infelizmente é completamente jogada e desperdiçada no filme, porque isso não é aprofundado depois. Isso só é dito do Haka pro Noah, o Noah nem comenta mais isso direito e é bem deixado de lado. E infelizmente uma coisa que eu fiquei muito triste é que justo esse macaco que sabia a verdade sobre César, ele acaba morrendo para conseguir salvar a vida do Noah e da May. Então no final de tudo, o Noah dá o presente que o Haka deu para ele, que era o símbolo do César, e ele dá para May, como uma espécie de vamos tentar manter a paz, você fica no seu canto e eu fico no meu. Só que é aí que o filme declina totalmente de vez, na minha opinião, e que o final desse filme destrói totalmente o final do filme passado, porque nós vimos que a May andou por muito tempo até que ela chega numa nova instalação militar, onde uma mulher com um traje de proteção avançado, ou seja, humanos inteligentes, falam com ela e ela conseguiu recuperar aquele negócio que eu falei pra vocês, um tipo de disco rígido, onde eles conseguem através disso mandar um sinal de emergência através de uma antena de satélite antiga. Nessa hora eu tava rezando para ser a questão do astronauta vir para este mundo. Mas não, eles apenas conseguem manter contato com a Índia, se eu não me engano. E essa galera responde eles dizendo que sim, que eles estão vivos, a localização deles e que existem mais sobreviventes, dando a entender que tudo que o terceiro filme tinha construído de evolução sobre o planeta dos macacos virar oficialmente o planeta dos macacos, e que agora podia aparecer aquela questão de ter um humano só inteligente, foi completamente jogado no lixo. Ou seja, esse quarto filme, ele por mais que tenha uma história boa, ele peca totalmente com a obra original. E infelizmente eles desperdiçaram uma oportunidade maravilhosa. Apesar de eu saber que muitas pessoas teriam um certo preconceito com a viagem no tempo ser abordada, os diretores e os roteiristas tinham que encontrar uma maneira de conseguir colocar essa história, porque isso aí faz parte da obra original. O que eu acho que todo mundo, assim como eu, quer ver, não é humanos inteligentes lutando contra macacos. Isso foi no segundo filme, e no terceiro também. Agora nós queremos ver os humanos extintos praticamente, e apenas um humano inteligente. E o que acontece é que para ter apenas esse um humano inteligente, ele não pode vir simplesmente desse território, ele não pode simplesmente ter nascido de alguém daí. Ele tem que vir do espaço, mas isso é o que teria que ter acontecido nesse filme, ou pelo menos a semente plantada pro próximo. E eu digo que esse filme, ele acerta em várias coisas, mas o maior erro dele é a covardia de se manter apenas nas referências. O que esse filme tem de referência com os filmes clássicos, inclusive a boneca que fala mamãe, é muito grande, só que aí que tá, ele não sabe dessas referências. Tem uma hora que o Noah tá andando e ele acaba caindo numa vidraça, e essa vidraça era a casa do Haka, que é aquele chimpanzé da Ordem do César. E acontece, pessoal, que o Haka tira uma com a cara dele e fala: macacos caindo do céu agora. Obviamente isso é uma referência ao filme do Tim Burton, onde dizem que um humano caiu do céu, porque de fato a cápsula Delta do Léo cai do céu, da estação Oberon,
e até o planeta dos macacos. Esse filme também faz questão de focar bastante num telescópio que mostra lá as estrelas, ou seja, tanto a May quanto o Noah olham no telescópio como se tivesse alguma coisa lá em cima, como se alguém viesse lá de cima pro planeta. Quando os macacos entram na base militar com a May e a May vai procurar as coisas dela, eles encontram aquele brinquedinho de criança que tem os planetinhas pendurados. Ou seja, esse filme faz muita referência ao espaço sideral. Afinal de contas, na obra original, o humano vem do espaço sideral. Só que esse filme não avança além disso. Tanto que no final do filme, quando nós vimos o satélite mandando um sinal para algum lugar, tudo mostra o céu. As câmeras apontam para o céu, dando a entender que alguma coisa estaria lá em cima e viria lá para a Terra. Mas infelizmente não é o que acontece. E a cena final também mostra a May olhando lá para cima, para as estrelas. Se bem que o céu tá de dia, mas mostra ela olhando para o céu. Infelizmente a gente pode concluir que por mais que as referências sejam bem colocadas, o filme não tem coragem de abordar isso, de seguir e desenvolver isso. Eu sei que é muito legal para todo mundo que os macacos sejam abordados, a inteligência deles, mas nós precisamos que a história chegue no que a obra original significa, que são todos os macacos com preconceito para cima de um humano inteligente e apenas um ou dois macacos que se aliam a esse humano e prezam pela vida dele. Evidentemente que o filme vai ter uma continuação, porque terminou dizendo que ainda existem humanos inteligentes, então provavelmente no próximo filme nós veremos mais humanos inteligentes lutando contra os macacos. Eu realmente não sei para que fazer mais uma luta, mas aparentemente vai ter, porque os humanos estão procurando refúgio, então vai ter algum conflito, porque senão não tem necessidade de fazer mais um filme, mas eu tenho certeza que pelo menos uma trilogia isso aqui vai acontecer. O meu maior desejo seria que tivesse um salto temporal gigantesco para o momento em que o planeta fosse de fato dos macacos, porque até agora o nome do título não fez jus ao que acontece na história. O que chegou mais perto disso foi o terceiro filme, que o final dele fechou com chave de ouro todo o arco do César. Inclusive no começo desse filme nós vimos o velório dele. E depois o título, Gerações Futuras se passaram, dando a entender que se passaram 300 anos. Mas é um pouco difícil de acreditar que se passaram 300 anos com humanos ainda vivos normalmente, com uma tecnologia de hoje praticamente. A minha nota para esse filme como um blockbuster separado da história original seria 7,5 para 8. É um bom filme e garanto que quem gostou dos outros 3 muito provavelmente vai se divertir, mas já aviso que de todos os 4, esse aqui pra mim é o que tem menor qualidade até o momento. Eu boto o segundo, o terceiro e o quarto nesta ordem. Pra mim o segundo ainda é o melhor nessa categoria. Agora, analisando e criticando como um fã da saga pra história que deveria ter sido, esse filme pra mim fica com 3,5 para 4 no máximo, infelizmente. Só deixando claro que eu gostei do filme, deu pra me divertir, mas eu fiquei bem chateado que não deu pra seguir a fidelidade da história que eu queria. Espero muito que o próximo filme traga alguma coisa melhorada pra essa história e que a gente possa evoluir finalmente até o dia em que a gente puder chamar essa saga e esse filme de Planeta dos Macacos. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você assistiu, tem uma opinião parecida ou discorda de mim, por favor, deixe nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Obrigado por assistir esse vídeo nessa inauguração do Opina Aqui e eu espero te ver futuramente nos próximos vídeos. Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.